Bom dia, turma! Na nossa aula de português de hoje, vamos estudar uma forma de leitura, um gênero textual. A nossa leitura de hoje será o quê? Será de uma reportagem. E esse gênero textual reportagem, ele é o quê? Ele é um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos e sociais de interesse da sociedade de forma geral, certo? É comum a presença de depoimentos, ou seja, a transcrição de comentários sobre o assunto. Geralmente, um repórter entrevista uma tal pessoa, daí vai o quê? Justamente são os depoimentos que são colocados nessa reportagem, certo? E a reportagem de hoje, que iremos fazer a leitura, se encontra na página 25, certo? Vocês irão o quê? Ler essa reportagem, tá? E responder as questões de acordo com a leitura desse texto, dessa reportagem. A tia vai iniciar, certo? A leitura desse texto e vocês irão dar continuidade à leitura dessa reportagem, tá? Ó. A reportagem tem como título, ó, Contra preconceito. Garoto de 11 anos ensina respeito a toda diversidade. Há um ano, o garoto Gustavo Gomes dava uma aula de igualdade racial e de cidadania em matéria da TVT, que ganhou nas redes sociais. Então, quem é o entrevistado aqui? É o garoto. Quem é o garoto? Gustavo Gomes. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava o quê? Dando uma aula de igualdade racial e de cidadania. Ele estava falando sobre o quê? Sobre o preconceito. E como, né? Como devemos mudar isso, né? Ter essa igualdade, ó. São Paulo, em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal da TVT mostrava uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que com apenas 10 anos deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês de consciência negra. O vídeo das declarações de Gustavo já foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube e no Facebook. E o estudante recebeu prêmios, como o Cidadão São Paulo, uma iniciativa do Catraca Livre. Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços e 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado, tudo que você tem. Só o que muda é a cor da pele e a personalidade. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Então ele está falando sobre o preconceito, né? No caso aqui, o preconceito racial, questão do quê? De cor, de raça, geralmente que são os negros que sofrem esse tipo de racismo, né? Isso, e ele na reportagem ele retrata que todos nós somos iguais, né? O negro e o branco têm 2 olhos, 2 pernas, 2 mãos, tem cabelo, tem boca, fala como outras pessoas falam, escutam, não? Então, tem coração, tem pulmão, tem rins, como ele retrata lá na reportagem. O que muda é a cor da pele, a personalidade, o caráter de cada um, que cada um tem o seu, certo? Nenhum caráter é igual, nenhuma personalidade é igual, todos nós temos a nossa personalidade própria, certo? Gustavo, que é aluno do CEL Vila Caruçá, na zona leste de São Paulo, acompanhava as atividades de um projeto que promove a leitura e de contos africanos e afro-brasileiros nas escolas da rede municipal, quando deu as declarações que encantaram e despertaram a consciência de muita gente. Então, devido ao depoimento dele, né, despertou esse olhar diferenciado para essas pessoas afro-brasileiras, certo? Que são as pessoas negras, ok? Que por diversas vezes sofreram preconceito devido à sua cor.
devido à sua raça, devido à sua origem, certo? Então, vocês vão dar continuidade à leitura dessa reportagem, que se inicia na página 25 e termina na página 26. E vocês vão o quê? Responder as questões de acordo com a reportagem lida, certo? Que diz assim, ó. A reportagem relata fatos relacionados a um menino, não é isso? Quem é ele? Quem é esse menino? Quem é que foi entrevistado? Quem é que fala esses relatos? Quem é que dá esses depoimentos? O menino se chama como? Como é o nome desse menino? Que informações são dadas sobre ele no primeiro parágrafo? Lá no primeiro parágrafo, que diz assim: São Paulo, em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal, nananana, entrevista o quê? Um garoto, Gustavo Gomes da Silva Santos, que com apenas 10 anos. Então, qual é as informações que são dadas nesse primeiro parágrafo a respeito desse menino? O nome dele, quantos anos ele tem, por que ele ficou conhecido, o que ele falou, sobre o que ele falou, por que ele ficou conhecido. Há 2 fatos relacionados ao menino. Algo que ele fez e um prêmio que ele recebeu. Que fatos são esses? E por que o jornal RBA está relembrando a entrevista dada pelo menino? Porque essa entrevista ela não aconteceu agora, né? Já tem uns anos. Lá no comecinho tem, ó, por redação da RBA, publicado 3/11/2015, às 12 horas e 1 minuto. E a última modificação foi no dia 3/11/2015, às 2 horas. Certo? Então, essa reportagem ela foi publicada no ano de 2015, certo? Aí aqui diz, ó, por que que esse jornal está relembrando a entrevista dada pelo menino? Por quê? Aí a quinta questão, Gustavo participou de um projeto na escola dele. Que projeto foi esse? Lá na reportagem também tem. E qual a importância desse projeto para ele? Durante a reportagem, perguntaram ao menino se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor. O que foi que ele respondeu? Você concorda com a resposta dele? Explique sua opinião. Então, todas essas perguntas estão aonde? Lá na reportagem, lá no texto que vocês irão ler. Vocês precisam ler para poder responder essas questões, certo? Se vocês não lerem a reportagem, vocês não vão conseguir responder. Porque todas as respostas necessárias que vocês precisam estão lá nessa reportagem. Leu a primeira vez, não entendeu? Lê novamente. Se eu tenho uma certa dificuldade em ler, entender algumas palavras, pede ajuda à mamãe, o papai, né? Quem estiver te auxiliando para ler esse texto junto com você, né? Tirar as suas dúvidas na pronúncia de algumas palavras, ou você pode estar ligando para a tia, pode estar mandando mensagem, que a tia vai estar lá disponível para ajudar vocês, ok?